Você já se perguntou por que certas coisas continuam acontecendo, mesmo depois de tanto esforço para mudar? Por que, mesmo depois de terapias, leituras, orações e tentativas de recomeço, ainda parece que algo se repete? Talvez você já tenha sentido essa exaustão silenciosa, a dor de dar o seu melhor e ainda assim cair no mesmo lugar, fracassos que se repetem, relacionamentos que seguem o mesmo roteiro emocional, ciclos de escassez, abandono, frustração. E o mais desconcertante é perceber que mesmo sabendo mais espiritualmente, mesmo com todo o seu despertar, algo em você continua atraindo o velho padrão. E isso pode gerar um tipo de cansaço que palavras não descrevem. Um cansaço da alma. Mas e se eu te dissesse que isso não é punição? Que esse ciclo que insiste em voltar não é um castigo nem sinal de fracasso espiritual? E se esse padrão for, na verdade, a linguagem exata que o universo está usando para te mostrar algo que precisa ser visto de outra forma? Bruce Lipton, biólogo celular e visionário espiritual, nos lembra que a mente consciente pode desejar profundamente sair do ciclo, mas o corpo ainda está operando com programas antigos, programas herdados, impregnados no subconsciente, gravados em um tempo onde sobreviver era mais importante do que se realizar. O corpo lembra, mesmo quando a mente quer esquecer. E Gregg Braden, cientista e místico do campo quântico, nos ensina que o universo não é reativo. Ele não responde ao que você pede com palavras. Ele reflete o que você vibra com emoções. O campo quântico devolve, como um espelho, os padrões que ainda vibram em você. E devolve não para te punir, mas para que você possa reinterpretar, para que você possa finalmente reescrever. Então respira, com suavidade. Respira e se permite sentir que, talvez, você não esteja preso, você esteja sendo guiado. A repetição, por mais cansativa que seja, é um recado vibracional. Não é azar, não é destino, é a linguagem energética da vida tentando te alcançar por dentro. Cada repetição é um pedido para que você mude a frequência com que está ouvindo. Porque é aí que tudo começa. Neste vídeo, vamos juntos decodificar esse recado oculto. Vamos caminhar pelos bastidores vibracionais dos padrões que não param de se repetir na sua vida. Não para resolver rápido, mas para entender com profundidade, para sentir com consciência, para liberar com amor. E talvez ao final desse caminho, você descubra que aquilo que parecia um castigo era, na verdade, um convite para voltar para si mesmo. Você já se pegou dizendo, por que isso sempre acontece comigo? Ou então, parece que eu atraio o mesmo tipo de situação, as mesmas pessoas, os mesmos finais. Talvez você tenha acreditado que isso era apenas azar, ou que você tem um tipo de pessoa que aparece na sua vida. Mas a verdade é que o que parece coincidência pode ser um padrão vibracional que você normalizou, sem nem perceber. A mente racional tenta dar explicações lógicas para esses ciclos. Diz que é o destino, que é karma, que é só mais uma história parecida. Mas por trás da aparência há uma vibração que se repete, como uma música de fundo que você já não escuta conscientemente, mas que dita o ritmo de tudo o que acontece. Essa música está tocando, e ela vem de dentro. Padrões emocionais se tornam invisíveis quando são antigos demais, quando já fazem parte do que você chama de eu. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de parceiro, mas, se a frequência interior não mudar, o ciclo apenas se disfarça. Relacionamentos novos com velhos sentimentos, oportunidades diferentes com o mesmo medo de falhar, sucessos momentâneos seguidos pela mesma sensação de vazio. Bruce Lipton explica que nossos comportamentos são ativados por gatilhos emocionais que operam de forma automática. A epigenética mostra que até mesmo nossos genes de comportamento podem ser ativados repetidamente por ambientes diferentes, se a emoção associada for a mesma. É como se a vida tivesse muitos cenários, mas sempre o mesmo enredo, a mesma dor com figurinos diferentes. Por isso, o que precisa ser observado não são os fatos, mas o tema invisível que os conecta, o tipo de pessoa que você atrai, qual é a emoção que ela desperta, a situação que se repete, o que ela faz você sentir. A resposta não está nos acontecimentos,
Está na vibração silenciosa que eles carregam. E essa vibração é sua. Quando você começa a observar o tema recorrente por trás dos eventos, algo dentro de você começa a se desidentificar do padrão. Você deixa de acreditar que a vida é assim e começa a perceber que eu me acostumei com essa vibração. E é nesse espaço de percepção que o ciclo começa a se enfraquecer, porque você começa pela primeira vez a enxergar o que parecia invisível. A repetição não é coincidência, é coerência vibracional. E o primeiro passo para transformá-la é nomeá-la. Nomear não com julgamento, mas com presença, com verdade, com amor. Porque só aquilo que é visto com compaixão pode enfim ser libertado. O que mantém um ciclo não é o que você pensa sobre ele, é o que você sente em silêncio, no fundo do seu corpo, quando tudo se repete de novo. A mente pode dizer que já entendeu, pode recitar afirmações positivas, visualizar novos começos, mentalizar uma nova realidade. Mas se a emoção antiga ainda estiver vibrando dentro, o ciclo permanece. O campo vibracional não responde ao que você deseja racionalmente. Ele responde àquilo que você ainda sente como verdade emocional. Gregg Braden nos ensina que o campo quântico não se movimenta por palavras, mas por coerência. E coerência não é o que você diz, é o que você vibra com presença. Muitas vezes, estamos tentando recomeçar com as palavras certas, mas com o corpo ainda preso a mágoas que nunca foram escutadas. E a vida sente isso, porque a vida é viva. E ela escuta com a linguagem da vibração. Pense nas situações que você atrai com frequência. Talvez você sempre tenha líderes controladores que te fazem sentir pequeno. Talvez você repita relações onde há frieza, indiferença, distância emocional. E mesmo quando você muda de ambiente ou de parceiro, essa emoção volta, como uma sombra que te segue. Isso não acontece porque você está pensando errado. Isso acontece porque seu corpo está pedindo que aquela emoção, antes sufocada, seja finalmente sentida. O ressentimento não falado, a tristeza não nomeada, a rejeição que você fingiu superar. Tudo isso permanece vibrando. E essa vibração não some com pensamentos. Ela só se dissolve quando você a acolhe com presença, com coragem, com amor. Quando você para de fugir do que sente e começa a escutar o que isso quer te mostrar. Experimente agora lembrar de um padrão que se repete em sua vida. Não tente entender com a mente. Apenas observe o que surge no corpo. Onde essa emoção se instala? No peito? No estômago? Nos ombros? No coração? Não force. Apenas perceba. Porque o corpo é o espelho mais sincero da sua história vibracional. E o que ele sente é o que está criando. Enquanto a emoção estiver em loop, o padrão continuará em cena. Não porque você está errado, mas porque o universo, com toda a sua sabedoria, continua espelhando aquilo que precisa ser integrado. A emoção é o portal, e o acolhimento é a chave. Pensamentos passam. Emoções guardadas moldam realidades. A transformação começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a respirar com o que ainda está vivo aí dentro. Intenção não é o bastante quando o corpo ainda está vibrando medo. Você pode desejar profundamente uma nova vida. Pode afirmar todos os dias que merece mais. Pode repetir mantras, visualizar cenários, escrever metas com fé. Mas se a vibração do seu corpo ainda estiver conectada ao velho, o novo não consegue se sustentar. A intenção consciente, sem mudança somática real, muitas vezes se transforma em frustração espiritual, porque o desejo existe, mas a frequência ainda é a mesma. Bruce Lipton explica que não é o que você quer que determina sua realidade, é o que seu subconsciente acredita ser seguro. E muitas vezes, o subconsciente associa dor com segurança, porque foi com dor que você aprendeu a sobreviver. O corpo se adapta até mesmo ao sofrimento, se for isso que ele conhece como base. E então, mesmo que sua mente diga, eu quero ser amado, seu corpo ainda vibra. É mais seguro não se apegar. Essa desconexão entre intenção e vibração gera confusão espiritual. Você acha que está fazendo tudo certo, mas a vida continua te devolvendo o mesmo roteiro. E, com o tempo,
começa a duvidar da sua força, da sua fé, até mesmo da espiritualidade. Mas a raiz não está na sua intenção, está na sua frequência emocional. A mudança não acontece no pensamento, acontece no corpo. Mudar a vibração não é um ato de força, é um ato de presença. É quando você respira dentro do medo e escolhe algo diferente, mesmo com tremor, mesmo com dúvidas. É quando você não apenas imagina um novo começo, você o sente, dentro, no peito, na pele, nos poros, como quem decide viver algo novo, mesmo que ainda doa um pouco. Uma técnica poderosa é a respiração somática com visualização incorporada. Respire devagar. Visualize aquela situação que você tanto deseja viver, não como ideia, mas como experiência. Sinta como seria estar ali. Quem você seria? Qual seria o ritmo da sua respiração? Qual seria a postura do seu corpo? O som da sua voz? A leveza da sua presença? E enquanto respira, ensine ao seu sistema nervoso que é seguro viver isso. Porque só quando o corpo sente que é seguro mudar, é que o novo começa a acontecer. O universo responde à coerência, não ao esforço. Ele escuta mais o seu silêncio do que as suas palavras. E quando seu corpo e sua intenção vibram juntos, a realidade não tem outra escolha, senão acompanhar. A repetição não se dissolve com força, ela se dissolve com consciência incorporada. O padrão não sai pela porta da frente só porque você quer. Ele sai quando percebe que já não encontra mais abrigo vibracional dentro de você. E para que isso aconteça, é preciso reconhecer o padrão, acolher a emoção e iniciar novos códigos de realidade. Não como teoria, mas como prática viva, como escolha sentida, como nova vibração em movimento. A primeira camada dessa técnica é nomear o padrão, não como um rótulo mental, mas como uma história vibracional que você vem carregando no corpo. Uma história que diz silenciosamente: sempre abandono. Ninguém me escolhe. Eu sou invisível. Não importa o quanto eu tente, nunca é suficiente. Quando você dá nome à frequência que se repete, você começa a tirar o padrão da sombra, começa a trazê-lo para a luz da consciência. E isso muda tudo. A segunda camada é traduzir a emoção associada a esse padrão. Que dor está colada a essa repetição? É rejeição, indignidade, medo de ser esquecido, sensação de descontrole? Cada padrão carrega uma emoção raiz. E essa emoção, quando não é sentida, se repete, como se pedisse: sinta-me, me escute, me acolha. Sem esse reconhecimento, o ciclo se mantém. Mas quando você nomeia a emoção, você começa a libertar a energia que estava presa nela. A terceira camada é reescrever o código com microatos simbólicos diários. Atos pequenos, porém vibracionalmente potentes. Atos que dizem: eu estou escolhendo diferente mesmo com medo. Se o padrão diz sempre abandono, o novo código pode ser um gesto de autoacolhimento diante do medo de ficar só. Se o padrão é eu sou invisível, o novo ato pode ser sustentar sua presença, mesmo quando o outro não valida. Não se trata de grandes mudanças externas, trata-se de novos gestos vibracionais, novas frequências corporificadas, pequenas escolhas que reprogramam o campo. Essa prática não promete milagres instantâneos, mas ela abre portais profundos de transformação, porque quando você nomeia, sente e escolhe diferente, você começa a emitir outro sinal, e o universo, sensível como é, começa a responder, não porque ele quer te testar, mas porque ele finalmente entendeu que você está pronto. Pronto para quebrar o ciclo, pronto para viver o novo, mesmo que no começo ainda doa, mesmo que o corpo ainda tremam, porque é nessa coragem silenciosa que a mudança se instala e permanece. Imagine-se dentro de uma caverna profunda. Você grita algo ali dentro e o som volta, ecoa. Se você grita: ninguém me vê, a caverna responde: ninguém me vê, ninguém me vê. O som retorna, não porque a caverna quer te machucar, mas porque ela apenas devolve o que ouviu. A vida faz o mesmo. Ela devolve aquilo que você vibra com mais intensidade. A repetição é como esse eco espiritual. E ele só muda quando a vibração do seu grito muda. Muitos acham que a vida está contra eles, que estão sendo testados,
que há alguma injustiça acontecendo. Mas, como Bruce Lipton afirma, o ambiente interno é o espelho que gera o som que retorna. É a sua emoção que cria a frequência. É a sua crença vibracional que define o tom do eco. Se você ainda vibra medo de abandono, a vida ecoa situações onde o abandono se manifesta. Se você carrega a frequência da invisibilidade, ela te devolve relações em que você se sente esquecido. Não por maldade, mas por coerência energética. Gregg Braden complementa: mudar o eco começa por alterar a frequência da sua voz interna. E essa voz interna não é apenas o que você diz, é como você se sente enquanto diz. É a vibração que acompanha suas palavras silenciosas. É a emoção que colore seus pensamentos mais íntimos. E quando essa voz muda, o eco muda. A caverna devolve outro som. A vida começa a responder diferente. Imagine agora seu padrão como uma música antiga que está tocando no fundo da sua consciência. Uma melodia que você escutou por tanto tempo que acabou achando que era parte de você. Essa música toca e você dança, mesmo sem perceber. Mas chega um momento em que algo dentro de você sussurra: essa música não me representa mais. E aí, com coragem, você troca a melodia, troca o ritmo, troca a vibração, mesmo que no começo pareça estranho, mesmo que você ainda se confunda. Mas aos poucos o corpo aprende, o coração acompanha e o eco responde. A vida é um campo sensível e tudo que ela quer é te devolver aquilo que você já está pronto para receber. Quando o eco muda, não é porque o mundo mudou, é porque você parou de gritar a dor antiga e começou a cantar a sua verdade. Uma verdade que não nega o passado, mas que já não vive a partir dele. E quando isso acontece, o que se repete cessa, porque a mensagem foi ouvida. E a alma enfim respondeu. Chega um ponto em que a dor de repetir se torna maior do que o medo de mudar. E é nesse ponto, muitas vezes silencioso e solitário, que a alma começa a despertar. Você não aguenta mais dar voltas no mesmo lugar, não porque é fraco, mas porque sua essência já sabe que existe outro caminho. E esse caminho começa quando você para de lutar contra o ciclo e começa a escutá-lo. Bruce Lipton nos ensina que o programa só repete porque o subconsciente ainda não recebeu uma nova instrução vibracional segura. Isso significa que não basta dizer, eu quero o novo. É preciso sentir que o novo é possível. É preciso ensinar ao seu corpo, com amor e paciência, que ele não será punido por escolher algo diferente, que ele não será rejeitado por merecer mais, que ele está finalmente seguro para mudar. Gregg Braden afirma que o universo é um espelho inteligente. Se algo persiste, é porque algo em você ainda está emitindo aquele sinal. E isso não é uma acusação, é um convite, um chamado para olhar com mais ternura para aquilo que você ainda está sustentando, mesmo sem querer. Porque quando você entende que o ciclo é a linguagem vibracional da vida, você para de fugir dele e começa a traduzi-lo. A pergunta-chave é simples, mas profunda. O que ainda estou acreditando sobre mim para que isso continue retornando? Essa pergunta não busca culpa, ela busca clareza, porque clareza é cura, clareza dissolve os véus, clareza mostra que o padrão não está contra você, ele está apenas tentando te mostrar o ponto exato onde você parou de se amar. O ciclo termina, não quando você vence a luta, mas quando você entende o recado, quando você lê o padrão como uma bússola espiritual, quando você percebe que o que se repete não quer te ferir, quer te despertar. E então, com o coração mais aberto, você pode dar um passo novo. Não um passo desesperado, mas um passo consciente. Um passo em direção a si mesmo. Um passo que diz, eu estou pronto para escutar com o corpo o que essa dor quer me libertar. Porque no fim, a repetição não é prisão. Ela é linguagem. E quando você começa a escutar com presença, o ciclo se desfaz, porque o recado foi recebido. E a alma renasceu. Agora que você percorreu esse caminho, respira. Sinta o espaço interno que se abriu. Sinta a presença do que foi dito. Mas, mais ainda, sinta a vibração do que foi sentido. Porque o que cura não é a palavra, é o que ela desperta. É o silêncio que ela abre.
É a nova frequência que ela ativa dentro de você. Talvez algo tenha doído. Talvez alguma memória tenha surgido. Talvez um nó antigo tenha começado a se desfazer. Tudo isso faz parte do processo. Nada está errado. Nada precisa ser apressado. A alma tem seu próprio tempo para integrar o que compreende. E esse tempo não é o tempo do mundo. Lembre-se, o ciclo que mais te machuca é também o que mais quer te curar. Ele não é seu inimigo. Ele é sua bússola espiritual. Um chamado da vida para que você retorne a si, para que você se lembre de quem é, para além dos padrões, para além da dor, para além da repetição. Repita essa meditação sempre que sentir que algo está voltando, sempre que perceber que o velho está tentando se infiltrar no novo, porque cada repetição consciente é uma nova chance de reprogramar sua frequência, de ensinar ao seu corpo que é seguro viver em paz, de mostrar ao seu coração que ele já pode descansar. Você está se curando, mesmo quando parece lento, mesmo quando o mundo não vê, mesmo quando tudo ainda parece igual, porque agora algo mudou por dentro. E é isso que começa a mudar tudo. Volte sempre que precisar. Esse espaço é seu, essa presença é sua. E esse ciclo já começou a se desfazer, porque agora você escutou com o corpo e disse silenciosamente ao universo: sim, eu estou pronto.